O sujeito precisa entender muito bem o que de fato é dele e o que é do outro. Não tem como, gente, tentar encontrar uma resposta em si sobre o desejo do outro. Às vezes nós vamos nos casar com a mesma pessoa de 2 a 3 vezes. E eu acho que é interessante que no meio disso tudo que a gente está conversando, não surgiu ainda uma palavrinha que chama idealização. E aí o processo do luto é isso, ele precisa ser sentido naquele momento da vida, naquela fase. Atualmente a gente tem 491 matches no Tinder por hora. Bom, Renan, eu acho que é curioso, porque eu fiquei me perguntando, primeiro, por que você me chamou para falar sobre esse tema? Olá, bem-vindos a um novo episódio de No Divã com Renan. A convidada de hoje é uma mulher que está na minha vida há mais ou menos 10 anos. E nós tivemos uma história que eu acho que vai ilustrar um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Acho que de uma história de rupturas e recomeços, né? Acho que nós começamos numa relação de professora, depois fomos para uma relação de analista, depois fomos para uma relação de pós-aluno, até nós construímos a nossa amizade. Então, a cada vínculo que foi se transformando na nossa relação, nós fizemos uma ruptura do que era do passado para que algo novo pudesse surgir. Então, a convidada de hoje é a Carol. A Carol ela é mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC, escritora do livro Cartas a Psicanalistas Persistentes, e é uma mulher que eu admiro muito. Carol, obrigado pelo convite, por ter aceitado estar aqui comigo para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, Renan. Obrigado pela apresentação, já vai me fazer emocionar, né? E é uma honra, né? Eu acho que bater esse papo sobre um tema que você descreveu muito bem, né? A gente não obrigatoriamente precisa evitar falar das mudanças do vínculo, da maneira como cada pessoa vai mudando a representação, né, que ela tem na nossa vida. E estamos aqui. Quem sabe as pessoas possam também, de alguma forma, se beneficiar, parar para pensar e, de alguma maneira, olhar, né, para a maneira como elas têm se relacionado. Obrigado, Carol. Bom, acho que para a gente começar, vou começar pela pergunta que talvez moveu, né, esse bate-papo. Por que que é tão difícil se separar? Bom, Renan, eu acho que é curioso, porque eu fiquei me perguntando, primeiro, por que você me chamou para falar sobre esse tema, né? E aí eu percebi que eu abordo esse tema há muito tempo na minha construção acadêmica, na minha, ah, no destino, né, dos meus estudos. Porque, para começar, o meu mestrado foi com a pergunta: "Por que é tão difícil livrar-se das drogas?". Depois o meu doutorado passa pela pergunta: "Por que é tão difícil livrar-se da psicanálise?". Então, quando eu falo dos psicanalistas persistentes, de alguma maneira eu estou falando disso. E aí eu fiquei pensando, para responder a tua pergunta, né, por que que é tão difícil se separar, por que que eu olhei para esse tema de alguma forma, tanto, na nos meus estudos acadêmicos, quanto nessa forma de expressar para o outro um assunto que a gente não fala. Eu acho que pensar sobre as rupturas, as separações, que a gente já vai fazer a diferença, falar também de luto, é de alguma forma o caminho oposto do que a gente tem de uma maneira geral aí na sociedade. Por quê? Porque a gente fala dos vínculos. A gente fala de quais as motivações, ou seja, quais são as motivações que me faz vincular você ao outro, a algo ou a alguém. O amor, o ânimo, a alegria, enfim, a admiração, enfim, a gente fica às voltas sempre com o amor, a gente fica às voltas sempre com o tema do: "Ah, eu gosto de você e por que que eu gosto de você?". Mas a gente pouco fala da ruptura, do desamor, do desligamento, do desvincular-se, que nada mais é da separação, né. Então, eu acho que, de alguma maneira, esse tema me causa, né, uma curiosidade, porque a gente pouco fala disso. E aí, então, por que que é tão difícil se separar? Primeiro, quando a gente olha para o que é separação,
a gente precisa entender se tem uma diferença entre separação, ruptura e luto. Então, vou definir primeiro o que é separação. A separação, ela vem do latim, né, com a ideia de eu previamente me preparo para um afastamento. Então, se eu desmembro a palavra separar, separare é me preparo previamente para me afastar. Quando eu penso em ruptura, eu considero que um vínculo foi totalmente desfeito. Ou seja, tem algo ali que rompeu, né? Eu não só me afastei, eu vou fazer um abismo, né, entre duas pessoas, duas coisas, ou uma pessoa e algo. E aí eu penso, então, onde está o luto nisso? Qual que seria a diferença? O luto, também do latim, né, vem de luctus, que significa dor, mágoa. Então, luto é muito mais a definição de um processo do que a gente sente do que obrigatoriamente a ruptura. Então, óbvio que a gente sofre por um processo de luto em separações. A gente sofre um processo de luto em rupturas, porque tem, né, o distanciamento. Mas o luto, então, a gente precisa entender que está muito mais vinculado a como eu me sinto. E aí a gente pensa, então, que no processo de se separar, eu tenho, então, esse distanciamento que eu tomo do outro, mas que eu posso, de alguma maneira, que eu acho que é belíssimo no processo de separar-se, é mudar a minha forma de me relacionar com algo ou alguém. Então, quando eu penso na dificuldade de uma separação, é porque muitas vezes o ser humano resiste em fazer um processo de olhar para esse outro, para esse alguém, para esse algo, que ele não vai ter o mesmo vínculo, mas que ele pode passar a ter uma outra representação. Então, dos processos de separação, o que eu acho belíssimo é a possibilidade que todo ser humano tem de mudar a representação que aquela pessoa ou aquele algo tem para si. Então, o separar-se nada mais é do que mudar o modo de se vincular. Então, voltando, porque você colocou na apresentação, a gente teve que se separar da função aluno-professor, né? A gente se afastou dessas funções e a gente teve que construir e reconstruir um outro modo de se relacionar, né? Então, a separação não tem uma ruptura, ela tem a possibilidade de mudar o modo como você vai se relacionar com aquela pessoa, tá? Então, de qualquer forma, assim, a gente tem um entendimento cultural e social que quando a gente usa o termo separação, nós estamos obrigatoriamente falando de separações entre duas pessoas vinculadas a casamento, relacionamentos amorosos. Eu estou trazendo uma perspectiva de uma separação em vários âmbitos, né. A gente, quando eu começo falando que a gente não fala desse assunto, porque a gente vive processos de separação cotidianamente. A gente se separa dos pais, os pais se separam dos filhos, a gente se separa de um país, a gente se separa de uma cidade, porque você tem que mudar. Nós nos separamos, de um emprego, de um trabalho, de uma instituição no qual você trabalhou. Nos separamos diariamente de algo ou de alguém. Então, toda vez que eu falar de separação de algo ou alguém, eu estou ampliando, né. Então, não é obrigatoriamente só uma relação amorosa, por mais que pode envolver amor quando você está falando de trabalho, quando você está falando de país, quando você está falando de um emprego, quando você está falando, né, o amor também está ali, mas não obrigatoriamente o amor entre 2 pessoas, tá. E aí, então, por que dói? Por que é difícil? Porque em algumas separações a gente tem um processo de luto. Dói porque separar-se obrigatoriamente nos coloca numa posição de ter que lidar com o nosso desamparo. Ah,
Ao se separar, você precisa vivenciar uma mudança, muitas vezes de rotina, uma mudança de rota de vida. A gente precisa vivenciar, o luto, né, dos sonhos que não vão ser vividos, que não vão ser realizados. A gente precisa vivenciar a ausência daquela pessoa ou daquele algo, e aí fica talvez um buraco, fica talvez um vazio, que nos provoca, nos coloca ali na posição de desamparados. Porque o desamparo, volto no raciocínio do vínculo. Quando a gente se vincula, eu estou me sentindo acolhido, eu estou me sentindo pertencente à minha panelinha da escola, ao meu grupo de amigos. Eu passo a existir de uma forma acolhida, né, que o outro me acolhe, eu me sinto acolhida. Parece que afaga as nossas angústias, né. Então, quando eu tenho o outro ou algo, né, de pertencer a tal empresa, né, as pessoas às vezes, eh, colocam o lugar onde elas trabalham ou o lugar onde elas vivem como uma identidade, né. Eu sou a fulana de tal lugar, eu sou o ciclano, eh, né, de tal país. Então, e esse pertencimento a algo que acalma tanto a nossa angústia, ah, nos deixa amparado. Uhum. A gente tem ali algo nos sustentando, que se acontecer alguma coisa comigo, eu recorro ao Renan, eu recorro ao meu chefe, eu recorro ao meu a ideologia do meu país, eu recorro. E aí, quando você não tem esse pilar de sustentação, que você poderia, de alguma forma, recorrer, o desamparo acomete o ser humano. "Opa, meu pai não está aqui do meu lado? Com quem que eu vou falar da ausência da minha mãe?". Olha a angústia. Então, o desamparo traz uma sensação de angústia, ele é angustiante, e aí eu não vou me separar então, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, porque senão eu tenho que passar por todo esse processo de mudança, né, de mudar a rota de vida, de mudar, sonhos, de mudar vínculos, né, porque quando você se separa de um emprego, por mais que você comece em outro, os vínculos daquele trabalho mudam a configuração, eu preciso ir para outro. Hum, acho que de uma certa maneira, né, separar isso é difícil, então porque a gente precisa lidar com o que é desconhecido, desconfortável, mas que tem outras possibilidades, né. Mas o ser humano resiste bem a essas mudanças. Vai prolongar essas relações, prolonga, procrastina uma decisão. Carol, quando você foi falando, né, fui pensando em várias coisas aqui. Desde, por exemplo, até da nossa construção da nossa identidade, do nosso eu, né, aí, sei lá, fui lá para Freud, Introdução ao Narcisismo, né, como que a gente vai se construindo, de Uhum, alguma forma. Então, e aí me fez pensar, né, acho que quando a gente vai, construindo a nossa identidade, né, o nosso eu, o nosso ego, de alguma forma, a gente não constrói ele sozinho. Às vezes a gente constrói a partir do olhar do outro. Então acho que quando a gente se identifica, né, ali também com alguém, então a gente pega, né, digamos assim, a gente vai, chega ali, pega um pedacinho e traz pra mim. e gruda. E gruda. É esse o ponto, né. A maneira como a gente se vincula é de grude, Uhum, que num certo processo de constituição do sujeito é necessário. uhum. Ok, por isso que o narcisismo, introdução ao narcisismo no texto do Freud, esse conceito de narcisismo é nada mais nada menos do que um conceito que aborda a constituição do eu, ponto. Bom, Precisamos disso por um processo de construção do eu. Depois que esse eu está constituído, como é que fica? exatamente. Não quero me desgrudar. Eu quero que essa pessoa me satisfaça, satisfaça as minhas necessidades igual
a primeira experiência, né, Sim, enquanto bebê. Então sim, essa mãe ou esse cuidador primário tá aqui para me satisfazer, sim. então é tudo para mim. E depois, né, quando também, o bebê vai percebendo que esse outro é de fato um outro, como é que vai separando? E às vezes o nosso modo de se vincular com alguém, a gente acaba encontrando uma dificuldade aí, por ficar justamente colado, né. Aí quando você falou, já lembrei de outra coisa, de lá da filosofia de Aristófanes o mito do andrógeno no banquete lá do Platão, Sim. né. Então, como é que originalmente na filosofia ele vai explicando, né, a origem também. Então, que nós fomos seres de 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, e esse ser ele era tão potente, tão forte por estar colado, né, 2 em um, de alguma maneira, que os deuses ficaram revoltados com isso, né, provocaram a ira dos deuses e eles dividiram esse sujeito em 2. E aí parece que a partir disso a gente fica procurando a outra metade que tá faltando, né, e a gente ficou condenado a isso. Então, parece nesse nosso processo de construção que eu fui pensando uma coisa conectando a outra, né. Então eu vou, pego do outro, trago pra mim, eu tenho essa noção de completude. E às vezes também, eu acho que quando a gente faz um vínculo do trabalho, um vínculo amoroso, um vínculo de amigo, dependendo de como esse vínculo às vezes é constituído e construído, né, a gente fica, acho que fixado ou preso nessa posição de cola, né, aonde eu não existo diante de uma relação com o outro, de um vínculo com o meu trabalho, né, um trabalho Sim. em excesso, um trabalho onde não tem pausas, um trabalho onde não tem descanso, né, você tá colado ali também. Mas por quê? Porque você comentou já na tua fala, porque a gente tem a sensação de completude. Nós não queremos abrir mão disso, de uma sensação, né. E aí a separação Ou fantasia. vamos para a fantasia. Mas essa ideia de completude, ela dificulta exatamente falar sobre separações, falar sobre rupturas, porque vai obrigatoriamente te colocar nessa posição de ter que lidar com o vazio, com o buraco, com a falta. E aí o que que as pessoas normalmente fazem? Qual que é a saída que o ser humano encontrou? Rapidamente coloca algo no lugar. Então, assim que o buraco, na verdade, que ele está começando a surgir dessa sensação de completude, coloca alguém no lugar do outro, coloca um outro emprego no lugar do outro, vou tamponando esse vazio e essa falta. E qual é, vamos dizer, o prejuízo desse movimento? Quando a gente não lida, não passa pelo processo de separação, ou até de ruptura, mas faz disso, né, uma vivência das dores. O Bion, né, o psicanalista, dizia que as dores precisam ser vividas, serem sentidas, né. E aí quando a gente pula essas etapas, coloca algo no lugar, a gente perde o que é mais precioso desse processo de separações: o amadurecimento. O ser humano tem, nesse processo, né, de mudar alguém de lugar internamente, claro. Então, vamos supor um casal que se divorcia e tem filhos, né? Aquela pessoa deixou de ser a sua esposa ou o seu marido, mas na representação, na tua configuração emocional, ele passa a ser o pai do teu filho ou continua a ser a mãe da tua filha. Onde eu quero chegar? Há um processo de amadurecimento na vivência das separações. E quando a gente pula ou rapidamente tampona esse buraco, não tem esse amadurecimento. E aí a gente continua aprisionado naquela posição primordial da constituição do eu. Eu só quero alguém aqui para me garantir segurança e amparo e fazer o que eu quero na hora que eu preciso. Zero angústia. Exato. E é interessante, né, quando você vai também falando sobre isso, porque me fez também pensar em outro ponto, né, de quando a gente vive um processo também de luto e de separação, eu acho que a gente, entra em contato, né, com todos os ecos que vai ecoando ali ao longo da nossa infância, que não foram vividos, trabalhados, sentidos, chorados,
Então acho que quando talvez eu me separo de algo agora, eu não estou me separando só disso que é atual. Eu tô me se eu trago esses ecos de lutos não chorados, de relações que não foram vividas dessa maneira, como talvez poderia ser, né. É. E aí já que você voltou no assunto luto, né, que eu defini há um tempo atrás sobre essa dor, né, luto é a dor que a gente sente, é a mágoa, eh, também socialmente usamos muito a ideia do luto vinculado ou associado à morte de um ente querido. Sim, passamos por um processo de luto quando perdemos alguém querido, mas o luto ele pode ou não estar presente nos processos de separações. Sim. Então ele é necessário. Ele obrigatoriamente está num processo de separação? Não. Não. É possível vivenciarmos separações sem dor, porque se você está previamente se preparando para se afastar, e aí a gente pode pensar em vários exemplos no nosso trabalho, né, num processo analítico, terapêutico, às vezes você já vai passando para quinzenal. Isso é um processo de separação, que não precisa ser doloroso, porque você está se preparando, né. Quando um filho, uma filha vai sair de casa, já começa a dormir na casa de uma outra pessoa ou na cidade onde ele vai morar, volta. Aí no começo ele volta todos os finais de semana para casa dos pais, até que isso, né, de alguma maneira se distancia, ele volta só nos feriados. Isso é uma preparação, então você lida com a separação de uma maneira não enlutada, né. É claro que vamos pensar que o processo de luto vinculado a uma morte, a gente tem, às vezes alguns processos de perder uma pessoa querida, você consegue ir se separando, por isso que alguns teóricos dizem que é um privilégio você conseguir se despedir, se desvincular, né. Porque é isso, você vai, se separando e previamente se afastando daquela pessoa, porque enfim, ela tá acamada, tá com, né, em alguma situação, que aparentemente já a morte ali é inevitável. Mas quando a gente tem uma morte inesperada, é óbvio que você tem, por isso que você tem a surpresa, você tem o susto e a dor ali do luto, por isso que às vezes o luto, ele pode ter outros elementos e outros complicadores quando você não consegue se separar, né. Aí é a ruptura total, né, aí é a ruptura total. E aí por isso que você tem essas possibilidades, né, de separar-se de forma enlutada ou sem essas dores, e também a ruptura, né. Porque eu acho que também tem aí a diferença, né, do luto concreto e do luto simbólico. Acho que Também. quando tem a morte, né, de um ente querido ou de uma pessoa, acho que a gente vive o luto concreto. Uhum. Então dentro desse luto concreto, acho que todo mundo vai, viver com a gente aquela dor. Nosso microcosmo ali, de alguma maneira, né, vai chorar comigo, eu vou encontrar um amparo dentro de um desamparo, né, quando eu estou com todo mundo chorando comigo pelo mesmo motivo. Então tem um corpo para velar, né, tem um local. E aí quando a gente vai pensar também no luto simbólico, que talvez está mais no luto do amor, no luto da Do emprego, enfim, da mudança de cidade. exatamente. A gente talvez a gente também não se permite a chorar por isso, né, a viver isso. E aí eu fiquei pensando, agora talvez falando até um pouco sobre relacionamento, né, como é que isso tem sido vivido, pelas pessoas que, nos aplicativos de relacionamento, ou como elas têm, encontrado, formas de vivenciar esses outros lutos simbólicos que muitas vezes não são legitimados para chorar por isso. Então, parece que para eu chorar e viver o luto de uma relação, eu preciso ter uma relação de 10 anos, de 5 anos. E como é que é? Às vezes eu chegar na minha amiga, né, ou para o meu analista e chorar, por um relacionamento que talvez 3 meses que eu tive de um mês. Parece que às vezes, né, quando as pessoas falam isso para outros amigos, às vezes os amigos dão conselhos, né, aí vai ali: "Não, mas ó, você é super interessante, não chora por isso, ai, não vale a pena". E isso não ajuda em nada, né.
Porque você pode continuar sendo muito interessante, talvez aquele cara nem valia tão a pena assim, ou aquela mulher, enfim, aquela pessoa. Mas o quanto talvez pode ser importante, né, legitimar e eu chorar por isso, né. E aí me fez também pensar sobre o número de matches que tem no Uhum. Tinder, né. Atualmente a gente tem 491 matches no Tinder por hora. Então, imagina essa quantidade de encontro, até quase cometi um ato falho, né. É proporcional ao desencontro. Aham. Ou seja, olha quantas pessoas estão a todo momento encontrando e desencontrando. E talvez elas vão viver um processo de luto. É, será que elas estão encontrando ou querendo encontrar, né? É, enfim, porque é isso, a gente volta pro grude, né? É. Eu pego uma parte sua e colo, e não necessariamente, né, eu encontrei em você, né, tudo, mas eu acho que eu encontrei, então eu já pego. Mas às vezes elas acham que estão encontrando, né. Mas é interessante, você também me fez pensar, eh, o quanto a gente tem talvez uma diferença entre o modo como os nossos avós vivenciavam o luto, né. Porque se a gente considerar que naquela época as pessoas ficavam muito mais tempo no mesmo emprego, e isso era um orgulho, né, estou há 20 anos trabalhando em tal lugar, como as pessoas não se divorciavam, ok, aí já não vou dizer que é um orgulho, mas aí tinham outras questões envolvidas de como é que, enfim, eu vou me separar desse cara, e aí ficava, né, longas datas num casamento, enfim. Então, talvez a gente pode pensar que hoje, com os apps e tudo que você foi trazendo, nós temos uma frequência e uma quantidade muito maior de separações, dessas micro separações, vamos colocar, de outras até macro. Então acho que tem um pouco isso para a gente pensar, né, esses apps, nós estamos encontrando de fato ou desencontrando, mas é tudo mais rápido, é tudo mais efêmero, né. Hoje as pessoas ficam menos tempo, vinculadas a um trabalho, hoje as pessoas ficam menos tempos vinculadas até uma profissão que elas escolheram, né. E aí as pessoas vão fazendo outros cursos de diferentes áreas, então acho que a gente pode pensar que talvez, né, a urgência, a ânsia de se sentir completo e de se vincular ao outro ou a alguma coisa, nos coloca nesse processo de não amadurecermos a partir dessas separações. Então, quando você fala dos apps, é exatamente esse o ponto. O que a pessoa aprendeu com aquele relacionamento anterior, naquele outro trabalho? Não tem isso, isso não acontece nos apps. Não dá tempo, não tem tempo hábil. E quando eu falo de amadurecimento, gente, eu não estou falando de um amadurecimento racional e cronológico. Não é porque a pessoa tem 59 anos, ela é extremamente amadurecida. Eu estou falando de um amadurecimento emocional, subjetivo, que se conversa com o luto simbólico, né. Eu estou falando de um processo de como a pessoa se relaciona. E aí quando a gente percebe, as pessoas estão repetindo padrões de relacionamento, porque não tem esse aprendizado daquilo que ela viveu, daquilo que ela sofreu. Então, olhando para esses apps atualmente, é claro que um caso ou outro, não vamos generalizar, talvez você tenha ali pessoas com outras necessidades, outros propósitos e de fato encontre alguém, né, 2 pessoas amadurecidas se encontrem e dá certo. Mas se eu fizer uma análise mais geral, muito mais ampla, eh, estamos num movimento de pouquíssimo amadurecimento, né, e pouquíssimo reflexão sobre os aprendizados vividos. E Carol, você foi falando também, né, sobre como as pessoas têm se separado mais rapidamente de tudo hoje, né? E de também não dar tempo viver esse luto. E aí eu trouxe um dado, né, que eu acho que é interessante pensar, segundo o IBGE, atualmente 1 a cada 2,4 casamentos terminam em divórcio. E aí, né, também me fez pensar, por que essas pessoas estão se separando, tão rapidamente, ou o relacionamento está durando cada vez menos, né, de algum modo?
E aí, ao mesmo tempo, eu pensei numa outra terapeuta de casal, a Esther Perel. Ela vai falando assim: às vezes nós vamos nos casar com a mesma pessoa de 2 a 3 vezes. Só que para que esse casamento aconteça novamente, ou até mesmo com essa mesma pessoa, eu preciso matar o primeiro relacionamento, decretar a morte desse relacionamento antigo para que eu possa me casar de novo com essa mesma pessoa. Eu utilizaria o termo ruptura. É Isso, isso? exato. Que É. quando você foi descrevendo me fez pensar, né, que a ruptura talvez tá aí. Uhum. Quando eu falo da ruptura enquanto um processo de um desligamento total, claro que é um momento, em alguns casos você pode deixar de falar com aquela pessoa, você não encontra mais, e aí ruptura literal de tudo, de todas as relações e contatos, mas quando eu falo também da ruptura, é isso, deixar, né, a representação que aquele outro ou que aquela relação tinha para você, num modo de não só do passado, mas no modo de aprendizado daquela fase, daquilo que foi vivido, né. E então quando eu falo que a gente precisou se separar da função aluno-professor para estabelecer outros modos de vínculo, talvez ou um ou outro também precisou ter uma ruptura, provocar uma ruptura da né, precisou matar a analista, precisou matar a professora, porque senão você ia achar o tempo todo que eu estaria te corrigindo, enfim. Então, isso também vai acontecer num casamento, né. E outras relações também, tá, Renan? De novo, chefias, familiares, que a gente não está ainda abordando muitos exemplos, mas posso pensar. Então, assim, é isso, né, eu acho que é é é uma pena, eu vou dizer, né, eu lamento, assim, o modo como não só os dados do IBGE, mas o quanto que eu escuto na clínica, essa dificuldade das pessoas e até de resistirem, né, vivenciarem todo esse processo de separação, porque elas repetem depois, né, elas repetem, e aí repetem em todas as relações, do emprego, da família, do trabalho, e aí você não tem obrigatoriamente um aprendizado e uma mudança, né, da pessoa com aquilo que ela viveu. Porque o que que muda? Quando eu falo amadurecimento, o que que amadurece? Ela diz: "Ah, o outro é indiferente para mim, eu não gosto mais dele". Não, é a posição do próprio sujeito em relação ao outro. Eu, Carol, você, Renan, o trabalho tal, a maneira que eu me posiciono subjetivamente, em relação a esse outro. O que eu espero desse outro? Quais são as minhas necessidades? Como eu vou me comportar? É isso que eu estou chamando de amadurecimento. Não é apenas eu não ligo mais para ele. No entanto, que eu brinco às vezes, bem, em algumas aulas, eu falo: cuidado quando um colega seu está dizendo que esqueceu o ex ou a ex, mas continua fazendo, stalkeando, continua seguindo aquela pessoa. Isso você não se desvinculou, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente pensar e poder falar, né, e poder vivenciar esses processos. Se a gente não matar ou não fizer rupturas, ou não passar pelos processos de separações, nós vamos repetir. E sabe que eu também fiquei pensando, né, que a gente pode usar tanto o termo separação como desvincular-se. Então, por que que é tão difícil se separar ou desvincular-se? Porque o desvincular, o é libertar-se e vínculo é laço, né. E é curioso porque quando a gente faz laço, a gente faz exatamente um entrelaçamento daquele eu, né, da constituição do eu no narcisismo, e aí, às vezes, o que não é mais seu é do outro, eu uso muito a expressão ver um fundir, que você não sabe o que você gosta, o que é que o outro gosta, e você vai se impregnando pelo jeito, pelo modo do outro de ser. E aí, desfazer, libertar-se de um laço tem também um processo de deparar-se consigo próprio. Então, quando eu faço essa ruptura, quando eu rompo um laço, eu vou me desvincular, eu vou me separar, opa, cai uma ficha do tipo: "Espera, quem sou eu? Eu não gostava disso? Mas
mas o outro não gostava de maracujá e eu também não gostava. Mas eu acho que eu gosto. Gente, é um exemplo simples, mas para a gente pensar que sentir tudo isso e vivenciar tudo isso é extremamente doloroso. Até porque você vai precisar se haver consigo. E aí, onde está o amadurecimento? Quando eu vou me enlaçar de novo, eu me enlaço do mesmo modo? Se você passou por um processo de amadurecimento, a ideia é que não, porque aí já não vai ter essa fusão, né, não vai ter todos os entrosamentos. Vamos dizer, em um ou outro aspecto, ok, você precisa fazer um laço para estar com o outro, mas não na mesma intensidade e com todos os elementos e características da sua vida. É, você me lembrou de uma xará sua, Carol Tchulkian, da Casa do Saber. Ela deu um exemplo muito parecido com o que você disse, mas de uma paciente dela. Ela disse que a paciente dela chegou, pra ela e falou assim: "Eu fui ao supermercado e comecei a chorar. Eu não conseguia fazer compras, porque eu passei 30 anos casada e perguntando: "O que é que você quer comer? O que que você quer jantar hoje?" E aí eu ia ao supermercado para comprar justamente o que ele queria. E quando eu me separei e fui ao supermercado, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia mais o que eu gostava de comer. E aí eu comecei a chorar, né. E aí ela vai falando sobre isso, e aí me fez lembrar da sua fala, né. Como que quando a gente vai vivendo esse momento, o quanto é difícil, porque esse entrelaçamento, né, tá de tamanho que às vezes a gente se perde Uhum. dentro disso, né. É. E aí eu pensei até na diferença dos relacionamentos. Qual é a diferença dos relacionamentos monogâmicos para os não monogâmicos, né, num processo de separação? Aí eu pensei assim, eu acho que é desde a Constituição, né, no sentido, porque eu acho que o relacionamento não monogâmico, às vezes as pessoas entendem que a não monogamia tem a ver com ter inúmeros parceiros, mas não tem a ver com isso. O não monogâmico tem o que o monogâmico quer dizer? Que o relacionamento talvez é algo centralizador da sua vida, né, então você abre mão de algo da sua vida para investir libidinalmente somente para essa relação. Você centraliza, né, no relacionamento monogâmico. E no não monogâmico, como eu falei, não tem a ver com ter inúmeros parceiros, mas é algo muito mais político. Ser não monogâmico talvez tenha muito mais a ver com estilo de vida, né, de não centralizar a relação amorosa. Então, eu tenho um amor, mas eu também tenho o meu trabalho, eu tenho amigos, eu tenho, enfim, outras pessoas que eu também vou investir. E quando esse relacionamento talvez acaba, nesse sentido, claro, eu vou viver esse luto, eu vou entrar nesse processo, eu vou chorar, mas eu também tenho outros lugares para me nutrir. Então, talvez esse esvaziamento do eu, como talvez tem num relacionamento, vou chamar de monogâmico, né, ou centralizador, né, na vida de uma pessoa, faz com que a gente esqueça quem a gente é. A gente acaba perdendo de vista, quem eu sou nesse momento. E aí me fez pensar, talvez essa seja a diferença, que quando eu consigo ter outras coisas para também me nutrir dentro de uma relação, talvez esse processo de luto, de ruptura, de separação, de um término, pode comunicar comigo de um outro lugar. Interessante você estar colocando. Eu acho que tem essa diferença, mas penso que nas relações não monogâmicas, o sujeito tem outro para recorrer, mas ele não está livre da sensação de luto. Não. Por quê? Porque eu acho que tem um sofrimento aí, talvez nas relações não monogâmicas, diferente ou não das relações monogâmicas, posso pensar depois um pouco melhor, são as diferenças dos fantasmas. Eu acho que nas relações monogâmicas, o fantasma que acomete o sujeito é o do desamparo, porque é isso, é o que você falou, ele deposita o pilar dele de sustentação Ele centraliza a unicamente vida ali. isso. Mas o fantasma que acomete nas relações não monogâmicas, fico pensando que pode ser a do preterido. Hum, Por que eu estou sendo dispensado e não o outro, a outra ou e além do fantasma do preterido e não do preferido, né, que é o fantasma do rejeitado. hum. Então acho que
Não que obrigatoriamente esses fantasmas não aconteçam quando na relação monogâmica houve uma traição ou uma troca. Eles também podem acontecer, mas eu acho que o fantasma do desamparo, ele assim, presente, né, de fato aí nas relações não monogâmicas. Nas relações monogâmicas, espera. Bom, então é isso, acho que tem esse fantasma aí do rejeitado, do preterido que acomete, por mais que ele tenha, talvez, outros pilares de sustentação. Por isso que o desamparo talvez não esteja tão presente nas relações não monogâmicas, como ele está garantido nas monogâmicas. Eu gostei disso, né. Eu acho que o desamparo tá garantido e no outro, não é que ele não vai acontecer, ele vai acontecer. Mas, eu penso que tem essa confusão, às vezes até mesmo de quem tem relacionamentos não monogâmicos, por exemplo, de talvez pensar que a não monogamia tem a ver com o número de parceiros. Por isso que eu trouxe que a não monogamia talvez ela é muito mais política, a forma de viver. Então a não monogamia no sentido de não centralizar um relacionamento amoroso na vida de alguém, né. Que isso talvez é sei lá, um protesto principalmente das mulheres, né, que elas são as mais acometidas por essa cultura que a gente vive, de as mulheres muitas vezes um relacionamento termina, e as mulheres principalmente se sentem culpadas, de a mulher edifica o lar, né. Então se esse lar findou de alguma maneira, como ela vai perceber isso? Muitas vezes, equivocadamente, ela vai entender que ela falhou, ou que ela não foi suficiente, e ela dedicou uma vida, como nesse exemplo clínico que eu dei, né, para um relacionamento que ela não sabe nem o que ela gosta de comer, né. Então, acho que experienciar o desamparo, quando a gente não centraliza e cola, né, num relacionamento com o outro, a gente não vai evitar, né. E eu acho que você está abordando um ponto extremamente interessante, que uma das dificuldades de uma pessoa vivenciar uma separação é que ela fica se perguntando: onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Sendo que ela fica tentando encontrar em si algo que, na verdade, é uma decisão do outro. Isso. Fala muito mais do desejo do outro do que o desejo dela. Então, tem algo aí que é dessas reorganizações das relações, o sujeito precisa entender muito bem o que de fato é dele e o que é do outro. Não tem como, gente, tentar encontrar uma resposta em si sobre o desejo do outro. É, fenomenal o que você disse, porque eu acho que justamente a culpa, ela me parece que é uma espécie de controle. Por quê? Se eu me culpo pelo fim disso, eu posso fazer alguma coisa com isso. Mas eu não tenho controle sobre o desejo do outro. O Não. outro pode desejar outra coisa. Então, se eu me culpo, eu fico lá. Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Ah, numa outra relação que entrar, semana que vem, eu não vou repetir isso, Isso, né? exato. Como tentativa de não acontecer a mesma coisa. E aí entra, eu acho que todo o enrosco, né? Porque a culpa transformada, né? Uma forma de tentar ter o controle de um término, sendo que você vai ter que chorar por isso. Mas é interessante que eu acho que eu preciso fazer uma diferenciação pelo que Aham, você colocou e o que eu falei há pouco de posição subjetiva. sim. Uma coisa é eu tentar mudar comportamento para eu não cometer o mesmo erro. Então, eu não vou mais pegar no pé de celular para não ter tantas brigas. Outra coisa é mudança de posição subjetiva. Quando eu digo mudança de posição subjetiva, eu estou dizendo do que eu espero de uma parceria, quais são as minhas expectativas sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que o outro quer de mim, o que eu posso ofertar para esse outro. Então é muito mais uma organização interna do que mudanças comportamentais. Não que elas não possam amenizar ou ajudar, mas elas não garantem uma mudança de posição subjetiva. Isso. E eu acho que é interessante que no meio disso tudo que a gente está conversando, não surgiu ainda uma palavrinha que chama idealização, né. Então, quando a gente gruda no outro, a gente idealiza que esse outro vai me ofertar tudo que eu demando. Nossa, tudo que eu quero esse outro vai me dar. E aí é muito curioso, Renan, porque a gente precisa idealizar para estabelecer vínculos.
Você só começa num novo trabalho, num novo lugar, você só muda de cidade porque você coloca uma pitada de idealização, ok? Tá. Como é que eu mantenho essa idealização? Eu potencializo, eu me cego a partir dela e não olho para a realidade de fato, né? Então, ter uma pitada de idealização é extremamente necessário em tudo que a gente vai fazer, inclusive para levantar 6 horas da manhã, trabalhar, pagar as contas Pra vir aqui gravar. para vir aqui gravar, vou idealizar que vai dar tudo certo esse bate-papo. Tem uma pitada de idealização, mas o que acontece é que as pessoas exageram nessa pitada. Quando você tempera demais qualquer comida, qualquer relação, o que acontece? Estraga. Traga. Você não sente o sabor dela, ou você sente o sabor ruim dela, né, Sim. no caso. E aí eu acho que essa é uma outra dificuldade das separações e do desvincular-se. Por quê? Porque você precisa lidar com aquilo que você inventou do outro. E aí Ana Sur e Marília Mendonça foram fenomenais em, né, em dizer que eu me apaixonei pelo que eu pelo que inventei de você, né? Então, o processo de idealização é um gargalo, porque ele é necessário, mas ele precisa ser em doses totalmente homeopáticas. Então, cuidado quem está idealizando demais algo ou alguém. Você vai se lascar de alguma maneira. E é isso, né, Carol? Eu achei super importante o que você disse sobre a idealização, de talvez entender a dosagem, a pitada, né? Porque ela não será inexistente, ela precisa acontecer, mas ao mesmo tempo precisa pensar na dosagem. E aí me fez pensar novamente na dificuldade de se separar ou desvincular a partir dessa idealização que acontece. Porque quando eu me desvinculo ou me separo de alguém, eu não estou só me separando dessa pessoa. Eu estou me separando do que eu idealizei com 70 anos, na praia, lá sei lá, na Praia Grande. Idealizei que o outro ia mudar, E idealizei que o outro ia deixar de fazer aquilo, mas ele não deixa de fazer. olha só, né? É decretar a morte de tudo isso. É, E às vezes ninguém quer decretar a morte ou desligar os aparelhos. não. Né? A gente às vezes fica preso por um suspiro que não, isso vai acontecer, isso vai ser diferente. É. Não, mas eu imaginei com 80 anos sentado no alpendre de casa com, sei lá, X filhos ou de determinada forma. Então, acho que decretar a morte é decretar a morte também do que você idealizou quando você constrói um vínculo com alguém. Ou do trabalho também. Sim. Imaginei me aposentar nesse lugar, ficar nesse lugar com essas pessoas. E aí, Ocupar um lugar de chefia. quando alguém é mandado embora, seu colega de trabalho, É. e que tá ali, eu não me imaginava trabalhar sem essa pessoa, né? Ou quando alguém, sei lá, né, a gente aluga a sala no consultório e alguém muda de consultório primeiro. Né? Nossa, idealizei que eu ia sempre ficar do lado dessa pessoa, trabalhando no mesmo espaço, entre um paciente e outro, eu vou lá fofocar. Né? E aí, quando isso não acontece, né? A gente precisa entrar em contato com isso. Com a desidealização. Isso, e viver o luto disso também, do que eu idealizei, e poder pensar como é que dá para viver isso com essa pessoa de outros modos. Alguns casos dá, porque às vezes não se trata, né, de uma ruptura total. Uhum. Em outros casos não, mas a ruptura daquele momento, daquele lugar, daquele jeito, isso é o fim, né? E aí eu acho que é tão difícil também hoje, né, a gente lidar com a castração de tudo isso. Porque parece que a gente sempre tem que dar um jeito de contornar o fim. Né? Então, sei lá, se eu quero uma comida 2 horas da manhã, eu busco. Se eu quero assistir um filme lá, só que eu tenho que estar em São Paulo, em Votuporanga já é castrado. Né? Eu consigo achar um cinema 3 horas da manhã. Eu consigo ir no supermercado de madrugada. Eu tô com fome, o iFood entrega na minha casa. Né? E quando alguém não me quer? Né? Então, como é que eu vou entender isso? Parece que é uma ofensa. Aí entra até, sei lá, eu segui, mas não me seguiu de volta. É. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora podem pensar, eles estão sendo contraditórios, porque eles estão listando uma série de idealizações, mas estão dizendo que tem que ter uma pitada, que ela é necessária, mas como é que eu faço isso na vida real? Como é que eu vou manejar essa pitada, essa quantidade de idealização? Quando a gente fala que precisa idealizar para iniciar um laço, isso passa muito mais pela ideia de que eu crio uma perspectiva
de quem sou eu naquela relação com aquele outro, com aquele algo. Onde está o gargalo de tudo? Eu idealizo o outro. Eu idealizo que o outro vai mudar. Eu idealizo que o outro vai me dar o filme 3 horas da manhã. É aí que está o enrosco. Quando eu digo é necessário uma pitada de idealização, mas é uma idealização de que eu, Carol, espero que esse bate-papo seja bacana. Mas não posso idealizar de alguma forma, não posso no sentido de eu vou me lascar se eu idealizar que o Renan vai me fazer uma determinada pergunta. E se ele não faz, ou não me trata assim, ou não traz vinho, né? Eu poderia me lascar. É aí que está o ponto. Eu idealizo algo ou alguém. E a isso é frustração na certa. Sendo que a idealização é muito mais da minha posição. Então, eu idealizo que eu vou começar nesse novo trabalho, é essa idealização que eu estou dizendo que a gente precisa. Eu idealizo que eu vou começar nesse novo trabalho porque eu quero estar nesta empresa que eu tanto amei, quero exercer essa função, quero comprar tal coisa e assim por diante. É. Tem que tomar cuidado o que a gente está também no dia a dia pensando e chamando de idealização. Uhum. Porque senão é contraditório o que a gente estava falando. É, sim, porque às vezes a idealização é pensada como uma narrativa que precisa ser imperativa, né? Tem que Uhum. ser cumprida. E eu preciso entender o que é meu, o que é do outro, É, e as dosagens disso tudo, né? Que ela é é. necessária, mas até que ponto, né? Não é ela só que constrói e narra toda a minha história. E sabe um item interessante quando a gente fala do amadurecimento nesse processo, durante o processo, no processo final de separação, é o humor. Interessante que o humor, ele é uma ferramenta, um elemento fenomenal para o ser humano lidar com aquilo que aconteceu com ele. E aí eu estou falando do humor em cima da realidade, não em cima da fantasia. Quando a gente aplica o humor sobre aquilo que nos aconteceu, isso a gente pode pensar que é um amadurecimento. Tem algo de maduro nesse processo. Se eu consigo rir, se eu consigo fazer um xixi daquilo que aconteceu comigo. Agora, o humor em cima de fantasia não tem amadurecimento aí. Chegou a hora de nos separarmos, né? É, exatamente, Carol. E aí eu escrevi um trechinho, né, pra talvez uma despedida do episódio e também pra gente poder pensar sobre fim, né? E eu coloquei assim: falar de fim é falar de uma quebra de rotina, de familiaridade, do sentido já dado, a perda de um modo de ser que não volta. Se conseguíssemos lidar melhor com essa finitude, talvez os términos seriam percebidos como parte do processo e não como fracasso. Que a gente possa chorar pelos nossos fins, viver pelos nossos fins, porque se teve um fim, teve uma história. E toda história, acho que ela merece ser contada. E elaborar não é esquecer, é ressignificar. Então, acho que eu, né, trouxe você aqui também para a gente poder falar sobre isso, né? De como é ressignificar, né, diversas formas que nós fomos nos relacionando também ao longo da vida, o que muda, o que fica, o que a gente mata quando a gente transforma o outro vínculo, né? Então, acho que viver o luto é isso, ele não precisa ser evitado, o fim não precisa ser evitado, mas ele pode ser encarado como parte de um processo, né? Sim, acho que extremamente curioso e interessante você trazer essa fala, porque eu acho que é essa ideia, né? Algumas pessoas também podem estar pensando, ah, ela vem de novo esses psicólogos falar desse tal processo. E aí, o que é esse tal processo, né? Quando você fala da ressignificação, quando a gente pensa em dar um outro significado àquilo que nós vivemos, eu acho que é nada mais, nada menos entender que o que a gente chama de processo é algo, um período da vida que a gente vive aquilo e precisa passar para a próxima etapa. Gente, as pessoas normalmente sofrem porque elas não viram a página, não do livro, porque não tem que lembrar aquela outra pessoa, não tem que lembrar onde ela trabalhou. Pelo contrário, isso faz parte da história da vida dela.
mas as pessoas não viram a página do que eu estou chamando de: "Opa, agora eu estou num outro processo". O que é o processo? É o que tem que ser vivido em cada momento, em cada fase da vida, cada idade até, né. E aí hoje a gente tem exatamente um problema de idade, né, as pessoas estão vivendo algo numa fase da vida que era para ser vivido depois, aí está antecipando, o que era para ser vivido antes está vivendo depois. Enfim, dá para a gente conversar e pensar sobre vários pontos. E aí o processo do luto é isso, ele precisa ser sentido naquele momento da vida, naquela fase, né. E aí eu acho que passa muito por isso, né, do quanto a gente evita algo que vai bater na nossa porta. Eu uso muito a expressão: "A gente está debaixo do tapete", e a gente pisa no tapete todo dia. Então se você não olhar para aquilo outro, para algo ali de uma dor, de um sofrimento e até, né, de uma memória que tá doendo, você não ressignifica, você não transforma a dor em saudade. E aí eu acho que o processo de luto, o processo de separações e de rupturas, eles podem sim te trazer um amadurecimento, uma mudança de posição subjetiva. Você pode conseguir lidar tudo isso com uma pitada de humor, que às vezes não é fácil, mas a gente consegue rir também. Mas em especial, aquela dor ser transformada em saudade. E a saudade é algo que é um dos afetos, eu acho, mais lindos de serem sentidos. Porque a gente está aí numa moda de "tô construindo memórias". O que é construir memórias? É ter saudade daquilo que eu vivi naquela fase. Ou seja, eu passei por aquele processo. Posso ter saudade daquele processo, mas se eu tenho saudade, eu me desvinculei. Eu estou agora num outro processo. Eu mudo de fase, eu mudo de etapa e eu caminho. As pessoas patinam muitas vezes na vida, porque elas estão sempre no mesmo ciclo. Elas precisam caminhar. E caminhar é mudar de etapa, de fase, mesmo tendo saudade da anterior. Não é problema nenhum. "Ah, eu era feliz e não sabia". Ok, você era feliz e não sabia, porque naquela fase, naquela etapa, você só reclamava. Ou você mergulhou na dor, ok, é difícil, mas você só mergulhou. Mas você também pode ser feliz como você está, da maneira como você está. Então, eu acho que aprender com as separações, por mais que vai ser difícil parar de conversar com você, é extremamente necessário. Obrigado por viver tantas etapas, tantas fases comigo, tantos momentos também, né? Alguns com algumas diferenças, né? Cada ciclo, ele tem as suas diferenças. Então, obrigado por fazer parte de diversos deles.